Fala pessoal, professor William aqui. Nesse vídeo eu trouxe algumas questões que vêm aparecendo aí nas provas de certificação, tanto da CPA 10, CPA 20 e também da CEA, tá? Então elas estão misturadas aqui, mas vai ajudar bastante para quem vai fazer a prova agora no final de novembro ou vai fazer a prova agora já no início de dezembro, pelo menos para ficar sabendo que essas questões de fato, elas estão aparecendo em prova, tá? Então alguns alunos que fizeram a prova recentemente, eles mandaram essas questões aqui para mim, e aí eu vou estar passando aqui para vocês, beleza? E são questões de vários módulos também, então vai ajudar você também a fazer uma pequena revisão aí para sua prova. Então, joia, começando aqui, né? Eu já deixei aí na tela, tá? Esse daqui é a tela lá do meu site, e aí eu já deixei separado aqui em abas, né? As questões, eu coloquei todos aqui do curso da CPA 20, mas essas questões também fazem parte da CPA 10 e da CEA, e estarão também lá no curso, tá? Para quem já é aluno que já assinou o curso, você tem acesso a essas questões aqui pela aba do canto esquerdo, né? Você pode selecionar o módulo e aí você vem ao final de cada módulo e clica aqui nos exercícios de fixação, ok? Então vou começar aqui pelo módulo 1 da CPA 20, vou colocar iniciar teste, não é nenhuma dessas primeiras, são essas últimas aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a questão de número 11 e a questão de número 12, e essas duas vêm aparecendo em prova. Aí eu vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização e vamos começar então. Questão 10.886. O Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros tem como objetivo estabelecer princípios e regras para a administração de recursos de terceiros, visando, entre outros itens, uma concorrência leal entre os participantes do mercado. Então, a primeira coisa que você vê nessa questão, ela está falando do quê? Ela está falando daquele Código de Administração de Recursos de Terceiros. E quando eu falo recursos de terceiros, eu estou querendo falar fundo de investimento. Né? Lembra que quando eu coloco meu dinheiro em um fundo de investimento, quer dizer que tem alguém administrando aquele capital ali para mim, e aquele capital simplesmente, aquele administrador, ele não pode fazer o que ele bem entender. Né? Porque não é um recurso próprio dele, ele não pode emprestar para outras pessoas. Então é um capital de terceiro, porque esse capital ele é meu, ok? Qual das instituições abaixo está dispensada de observar o disposto no referido código? Se você pegar esse código inteiro e você dar uma lida, você vai ver que a única dessas instituições aqui que não precisa seguir esse código é essa aqui da parte Middle e Corporate, tá? Que seriam segmentos que existem dentro de um banco que você tem clientes ali do segmento de alta renda corporativa, né? O segmento aqui corporativo e segmento middle, ele significa o quê? Significa empresas de médio porte. Então, dentro de um banco você tem esse segmento. Esse segmento não precisa seguir esse código, beleza? Private Banking precisa, fundos fechados precisa e clube de investimento precisa. Essa questão vem aparecendo, então é importante você já deixar ela anotada aí para você não esquecer, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a B de bola. Vamos lá para a próxima, questão de número 12 aqui também ainda do módulo 1. Questão 10.893. De acordo com o Código ANBIMA, também de administração de recursos de terceiros, o responsável pela gestão do risco de liquidez, né, aqui a letra Z, né, dito errado, dos fundos de investimento é o. Então está perguntando o seguinte, quem que é o responsável dentro de um fundo por fazer a gestão do risco de liquidez? Dentro de um fundo você tem basicamente o administrador como participante, você tem o gestor, você tem o auditor independente, que é contratado também pelo administrador, você tem o custodiante e você tem o distribuidor. Então são basicamente 5 cargos lá dentro. O cargo principal é o do administrador, que geralmente é um banco, é uma corretora de valores, e o segundo cargo principal é o gestor, que pode ser uma pessoa que é certificada lá na CGA, que vai fazer a compra e a venda dos ativos conforme a política de investimentos desse fundo. Então, quando tem aplicação de recursos, o gestor vai lá e compra ativos para fazer parte desse fundo. E quando tem resgate de recursos, o gestor faz o quê? Ele vende o ativo para ele ter dinheiro em mãos e aí conseguir, de fato, pagar essa pessoa que está solicitando esse resgate. Então a gente já sabe que o gestor ele trabalha diretamente com a gestão de risco de liquidez, beleza? Mas o administrador ele é tão responsável quanto, então os dois, tanto o gestor quanto o administrador, são responsáveis por fazer essa gestão do risco de liquidez, beleza? O que vem a ser o risco de liquidez? Às vezes você acaba esquecendo, a liquidez é a facilidade de você converter um determinado ativo em dinheiro. Então é simplesmente eu pegar um ativo que eu tenho, vamos supor um exemplo de um imóvel, eu vendo esse imóvel, converto ele em dinheiro.
Um imóvel é difícil de eu converter, eu não consigo vender ele do dia para a noite. Então, às vezes, o risco de liquidez desse imóvel ele é mais elevado, ok? Agora, se for uma ação líquida como a Petrobras, a Vale, o Itaú, o Banco do Brasil, que na hora que eu coloco para vender eu consigo vender na mesma hora, isso é um ativo que tem alta liquidez, portanto o risco de liquidez dele é baixo. Então risco de liquidez é isso, é a dificuldade que eu tenho de converter o meu ativo em dinheiro, ok? Pegar esse recurso em caixa mesmo. Quem é responsável? Gestor e administrador. Só para relembrar, custodiante, ele é aquele cargo dentro lá do fundo, que ele é o responsável por fazer a guarda dos ativos, tá? Então lembra que um fundo, né? Deixa eu até abrir uma tela em branco aqui só para fazer um exemplo para você, porque daí já serve como resumo também, tá? Deixa eu apagar isso daqui, que estava explicando para outro aluno. Lembra que o fundo de investimento ele basicamente faz o seguinte: você está aqui com o seu dinheiro, você pega seu dinheiro e aplica em um fundo de investimento, e esse fundo de investimento ele compra os ativos. Quando eu falo ativos, pode ser ações, título público federal, CDB, LCI, LCA, debênture, o que seja. Vai depender da política de investimentos do fundo. E esses ativos não necessariamente precisa ser custodiado lá junto com o próprio administrador desse fundo, que às vezes o administrador aqui, eu posso colocar que é o Banco do Brasil. Não necessariamente precisa ser custodiado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil pode falar, olha, esses ativos eu vou deixar em uma conta que eu tenho lá no Santander. Tá? Então o custodiante desse caso aqui, desse fundo, seria o Santander, sem problema nenhum. Distribuidor é aquela pessoa que é mais um assessor, um gerente, que é responsável por tentar vender as cotas daquele fundo de investimento para você que quer ser cotista um dia. Então ele tenta captar recursos para aquele fundo. E o auditor é o cara que ele é contratado pelo administrador, que vai lá uma vez ao ano para ver se está tudo ok, se não há conflitos de interesse no fundo, se ele está seguindo todas as regras determinadas pela Anbima, ok? Então beleza, essa daqui, B de bola. E aí sobre as questões do módulo 1, a gente finaliza, né, as que vêm aparecendo. Aqui no módulo 2, que eu já deixei aberto também, se eu não me engano não tinha nenhuma questão, tá? Não tem, porque eu tinha adicionado ela aqui no final, então vamos pular o módulo 2. Vamos lá para o módulo 3, pegar as últimas aqui também. Essa aqui é uma questão nova, tá? Essas questões que você vê que nem tá aqui comentado, né? Porque eu já comentei todas. Então o aluno, ele vem, por exemplo, estou estudando. Questão 10.861, ele clica na questão comentada, aparece um vídeo meu aqui explicando, né? Qual que é o gabarito. Nesse caso, a 11 e a 12 não tem ainda, porque são questões que eu acabei de adicionar. Então, são questões novas, vamos lá. Essa aqui, 10.892. O custo médio ponderado de capital, WACC ou CMPC, é um indicador muito utilizado em finanças empresariais. Quais são as variáveis que impactam nesse indicador? Capital próprio e capital de terceiros, desvio padrão e retorno da empresa, taxa livre de risco, alíquota do imposto de renda, e aí pede para você assinalar as alternativas corretas, tá? Vou abrir de novo aqui o meu quadrinho, só para eu colocar a fórmula aqui do custo médio ponderado de capital. Lembra que esse custo médio ponderado de capital, ele surge da onde? Você tem aqui uma empresa, e essa empresa ela pode fazer captação de recursos através de capital de terceiros, ou ela pode fazer captação de recursos através de capital próprio. O capital de terceiros, ele seria basicamente o quê? Seria um título de dívida, e eu posso pensar numa debênture, que é um título de dívida. E o capital próprio seriam as ações daquela companhia, certo? E aí, conforme ela faz essa estrutura de capital aqui, ela vai chegar em um custo médio ponderado de capital, né? Isso eu explico em aula. E aí ela vai descobrir se ela está tendo um custo mais alto ou um custo mais barato. Só para você dar uma relembrada, para a gente não perder muito tempo aqui nessa questão, quando a empresa ela capta através de dívida, você que é investidor tem menos risco, tá? Então, menos risco para o investidor. Por que é menos risco para o investidor? Vou pegar uma ponta menor aqui de caneta. Porque você tem geralmente alguma garantia ali naquela debênture, tá? Então, se é menos risco para o investidor, é menos retorno para o investidor também. Sendo menos retorno para o investidor, consequentemente, na hora que a empresa captar o recurso por aqui, a empresa ela vai ter um custo menor, porque ela paga menos para o investidor. E quando ela capta mais através de capital próprio, ela vai oferecer mais risco para o investidor. Consequentemente, o investidor vai exigir o quê? Mais retorno para o investidor. Deixa eu tirar essa borracha aqui. Mais retorno
para o investidor. Então, captar por aqui é mais caro. E aí, vamos lá para a questão que é o que importa, que ela está perguntando como que é a fórmula. A fórmula do custo médio ponderado de capital, ela, de maneira resumida, ela vai ser assim, né? Você vai ter aqui o capital de terceiros, que eu posso colocar isso aqui como se fosse a letra D de dívida, dividido pelo capital de terceiros mais capital próprio. Vezes, e aí vezes, né? Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, o custo do capital de terceiros. Ok, vamos pegar aqui esse quadro, aumentar ele um pouco para lá e jogar para cá. Aí bem aqui depois, ele vem esse termo, ó, mais 1 menos o imposto de renda. Aí depois ele pega e soma aqui o custo, ele soma o capital próprio dividido pelo capital de terceiros mais o capital próprio. Dessa vez multiplicado pelo custo do capital próprio. Na verdade, né, ao invés de você colocar aqui custo do capital próprio, é melhor você colocar assim, ó, proporção do capital de terceiros aqui nesse caso, mais proporção do capital próprio. Eu vou colocar aqui no slide, tá? Só para você ver essa fórmula de uma maneira mais bonita, porque assim ficou meio confuso para você analisar. Tá aqui, ó, eu já copiei a fórmula do slide, vou até colocar ela aqui por cima, que deve facilitar na hora que você visualizar. Então, custo médio ponderado de capital, aqui tá a letra D, porque tá dizendo capital de terceiros, que seria dívida, né? D de capital de terceiros, mais PL, que seria nesse caso aqui patrimônio líquido, que é a mesma coisa que eu falar de capital próprio, tá? Então, patrimônio líquido. Aí o RT é a proporção de capital de terceiros, aí 1 menos o imposto de renda, mais aqui mesma coisa, capital próprio dividido por capital de terceiros, mais capital próprio vezes a proporção do capital próprio. Beleza? Essa fórmula aqui, apesar de parecer difícil, a questão ela não está querendo que você decore ela inteira. Você tem que saber o que aparece dentro dessa fórmula. A capital próprio de terceiros está dentro dessa fórmula? Sim, então já sei que a número 1 está correta, tá? Ou então é uma dessas três já sei que a A está errada. Desvio padrão e retorno da empresa. Desvio padrão e retorno da empresa não aparece na fórmula, não tem nada em relação a isso. Taxa livre de risco também não aparece na na fórmula, e a alíquota do imposto de renda ele aparece na fórmula? Sim, ó, ela tá bem aqui, ó, 1 menos IR, que é justamente o benefício fiscal que a empresa tem por pagar juros da dívida, por fazer captação através de capital de terceiros. Então, por isso que tem isso daqui, é um benefício fiscal que ela tem. Então, a 1 e a 4 estão corretas, aparecem nessa fórmula do WACC. Resposta B de bola. Vamos para a próxima, então. Questão 10.895. Em um cenário econômico em que houve uma desvalorização do real frente ao dólar, neste caso, qual a consequência mais provável? Então é bem simples, né, pessoal? Desvalorizou o real, é a mesma coisa que você pensar agora eu tenho que dar R$6 para comprar $1, então o real está fraco, está desvalorizado. Isso vai favorecer você comprar lá de fora, ou seja, fazer importação, ou vai favorecer você vender lá para fora? Vai favorecer você exportar, né? Você com um real fraco desse jeito, você não vai viajar lá para os Estados Unidos, não vai sair comprando lá seu iPhone porque está muito caro. Se o real tivesse, por exemplo, 80 centavos para você comprar $1, aí beleza, o real está valorizado, você vai querer comprar produtos lá de fora, ok? Então, nesse caso, a desvalorização do real, ela favorece a exportação. Então, vamos ver aqui as questões. As margens dos exportadores aumentarão e também haverá um aumento na conta turismo. O que significa isso? Significa que mais pessoas lá de fora vão entrar aqui dentro para turistar no Brasil? Sim, porque se a nossa moeda está fraca, a gente atrai turista, fica mais fácil para a galera entrar. Então, a resposta correta aqui já é essa letra A. Aumenta as vendas, né, as margens dos exportadores e também haverá um aumento na conta turismo. Beleza? Então, por enquanto, do módulo 3, essas questões. Vamos lá para o módulo 4, ver se tem alguma aqui no final também. Essa aqui, ela também é uma questão que vem aparecendo, e essa 32 aqui também. Deixa eu ver, 31 não tem. 32. Questão 10.890. Para a ação de uma empresa ser admitida à negociação no novo mercado da B3, a empresa deve... Então, lembra que existem 3 níveis de governança corporativa. Você tem o nível 1, nível 2 e o novo mercado, que é o que cai na sua prova. Esse nível novo mercado, ele é o maior nível de todos, então é onde vai exigir mais coisas daquela companhia que se lista nesse nível, né? A empresa tem que garantir as ações ordinárias, valor mínimo de 80% tag along, se ela estiver no novo mercado,
Falso, é 100%, tá? O que era o tag along? É você estender o prêmio de controle para todos os acionistas minoritários. Ou seja, chega um acionista novo que vai comprar aquela empresa, vai tomar conta daquela empresa, vai ser o controlador novo. Ele simplesmente vai lá e vai falar assim, ó, eu pago R$30 por ação ordinária dessa companhia. Esse valor de R$30 que ele vai oferecer para o atual dono, ele vai ser obrigado a oferecer para todos os acionistas minoritários. Isso é um tag along de 100%. Beleza? Nesse caso aqui está falando 80%, então falso, porque 80% é só no nível 1 de novo, nível 1 de governança corporativa. No novo mercado ele existe 100%. Conselho de administração com no mínimo 3 membros, sendo pelo menos um independente. Muita gente marca isso aqui, acha que está certo, mas aqui que está errado, ó, sendo pelo menos 2 independentes, ok? Não é um. Então essa aqui também está errado. Divulgar informações financeiras segundo padrões internacionais, IFRS ou US GAAP. Sim, né? De fato, quem está listado no novo mercado tem que ter informações financeiras seguindo esses padrões internacionais. Então essa é a resposta correta, letra C de casa. Aí essa outra questão aqui é 33, né? Ela é a mesma coisa que aquela outra, tá? Então eu vou pular ela, a gente já respondeu ela basicamente, ela também está aparecendo aqui. E aí eu vou direto lá para o módulo 5 de fundo de investimentos, vamos verificar aqui as últimas. Tenho a 17 para responder e a 18 para responder, que não está comentada ainda, né? Então questão 10.894. Considere a rentabilidade trimestral em porcentagem do CDI de 2 fundos classificados como referenciado DI. Pode-se afirmar que, primeiro passo, o que você tem que saber nesse tipo de questão? Se o fundo ele é referenciado ao CDI, fundo referenciado é sempre um exemplo de fundo passivo. E o que é um fundo passivo? Ele é um fundo que busca acompanhar o seu benchmark. Ok? Se ele vai acompanhar o benchmark, se o CDI rendeu 3% ao ano, ele vai ter que render no máximo 3% ao ano. Ele pode render 2,9, 2,8, mas ele vai acompanhar o benchmark, não vai tentar superar. Beleza? Então pode-se afirmar que, o fundo A, ele é um fundo referenciado. Você vê que assim, ele está acompanhando o benchmark dele, ele não está rendendo mais do que 100% do benchmark. O fundo B já é um fundo errado, está rendendo mais do que 100% do CDI, mais do que o benchmark. Então ele já não pode ser considerado um fundo referenciado, beleza? Senão ele não é um exemplo de fundo passivo. Então fundo B é alavancado, não tem como eu afirmar, pelo fato de ele ter uma rentabilidade maior que o CDI, não significa que ele é alavancado. Aqui também está a mesma questão, vou até arrumar aqui, na verdade fundo A é alavancado, tá? Também não tem como eu afirmar se o fundo A é alavancado, não tem como eu saber isso. A apresenta retornos mais coerentes com a classificação do fundo, ou B apresenta retornos mais coerentes com a classificação do fundo. O A apresenta retornos mais coerentes, né? O fundo é referenciado, quer dizer que ele é passivo. E aqui o fundo A está mais coerente com essa classificação, ok? Então, resposta B de bola. Beleza, aí essa questão 18 aqui nós já respondemos, né, que é essa questão da gestão do risco de liquidez. Então vamos pular, vamos ver aqui o módulo 6, esse aqui não tem nenhuma questão nova que vem aparecendo, vamos ver o módulo 7, questão de número 12, deixa eu ver a questão de número 11, não, essa aqui já está comentada, então falta essa daqui para a gente finalizar essas últimas que vem aparecendo em prova. Questão 10.891, a correlação entre taxa de juros e a bolsa deve ser em geral. O que você observa hoje em dia, né? Quem está vendo essa aula aqui durante esse período de alta da taxa Selic, vai entender que conforme a taxa de juros sobe, a tendência é que a bolsa caia. Por quê? Se o juros está subindo, as pessoas começam a migrar da renda variável para a renda fixa. As pessoas começam a querer investir em produtos de renda fixa, porque vai começar a ganhar mais dinheiro com isso. Então a tendência é que conforme o juros suba, a bolsa caia. Quando um sobe, o outro cai, a relação que nós temos é negativa, tá? Não é perfeitamente negativa, de -1, né? Exato, mas é uma relação negativa, ok? Então essa aqui é a resposta correta, letra C de casa. E aí com isso, pessoal, eu termino aqui, né? Eu passei seis questões, acho que aí no total, que vem aparecendo direto em prova de CPA 10, CPA 20 e CEA. Tá? Por exemplo, o CPA 10, né, quem está estudando a CPA 10, não precisa se preocupar com essa questão do WACC, que isso aqui não cai na sua prova. Também não precisa se preocupar com essa questão de correlação, que isso não cai na sua prova. Mas aquelas outras, né, essa questão aqui de desvalorização do real, aquela que falou aqui do Código de Administração da Anbima, tudo isso daí cai nas 3 provas, ok?
Então, se isso te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você nunca perder uma notificação e comenta aqui embaixo se você fez a prova recentemente, também apareceu aí na sua prova, beleza? Se você tiver interesse, pessoal, entra lá no meu site para você dar uma conferida aí nos cursos, aproveitando agora em novembro que eu tô com até 20% de desconto, basta você usar esse cupom aqui em qualquer um dos cursos, tá? Estude 20 off. Você pode pegar CEA, CPA 20, CPA 10, curso Aprenda a Investir, HP12C, tudo. Só que é somente até final do mês de novembro agora. Dia 1º de dezembro já volta para o preço normal, ok? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos a todos. Tchau, tchau e até a próxima.